Gabriele, dupla do Douglas no trabalho de Educomunicação da professora Estela Mello, e estou agora a caminho da casa da professora Andréia Vaz, nossa parceira, que vai responder as perguntas sobre como ser uma educomunicadora no mundo de hoje e muitas outras. Fiquem de olho aqui no nosso vlog. Olá, boa noite. Eu me chamo Andréia Ferreira Vaz Pereira, tenho 41 anos. Eu trabalho nessa área há mais ou menos 16, 17 anos. Aí trabalhando com crianças do ensino infantil, mais predominante do ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano, que é a minha área que eu atuo nesse momento. Trabalho na rede pública há 16 anos, na prefeitura de Itapecerica da Serra. Eu entrei em 2008 e estou até hoje. Trabalho mais com crianças de 4º e 5º ano, que são em média aí de 8, 9, 10 anos. O término da alfabetização, que é aquela época ali da criança está mesmo desenvolvendo a produção de texto, operações matemáticas, divisão, que a gente prepara ele mesmo ali para o sexto, de 2, 6, 7, 8 ano. A etapa dificultosa, que é onde eles estão saindo da infância para a adolescência, que pede muito do professor, muita paciência e muita peculiaridade. Então, o que me motivou a trabalhar com a educação é ali o momento mesmo que me levou para essa área. Então, a gente terminava o Fundo 1, a gente ia fazer o magistério e lá também tinha o Cefam, que era o que motivava a receber uma bolsa no final do mês, por trabalhar, por estudar. Motivava o estudante, motivava o jovem. Eu sempre gostei muito dessa área, eu gostava muito de criança. Fui motivada pelos meus pais, pela minha mãe, por um grupo de colegas que eu tinha naquele momento. Mas a maioria dos jovens naquele momento foi motivado por isso, pelo magistério, pelas cidades que tinha nesse movimento do magistério, Cefam e do magistério. Então eu fui motivada por isso. O desafio hoje em dia da internet, com o celular, que as crianças têm esse meio muito acessível com a escola, é uma realidade que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Eles trazem as informações e nós, enquanto professores, não sabemos até onde nós podemos ir com eles. O professor tem um trabalho muito específico e a gente precisa tomar muito cuidado até onde nós podemos ir com as falas, com as mensagens, com as informações. Eles trazem, mas nós, enquanto professores, enquanto os mestres, temos que tomar muito cuidado com o que nós vamos falar. O que os pais, enquanto pais, eles podem fazer com os filhos deles, a gente não pode dominar no meio familiar. Mas na escola nós podemos, só que eles trazem as informações. Nós, enquanto professores, nós temos que dominar isso como meio de comunicação. Esse é um desafio muito grande. Um pouquinho antes dos anos 2000, tinha muita resistência com essa questão da digitalização. Eu, por exemplo, assim, pessoalmente, tinha muita questão assim, de me adequar a umas questões que a minha rede pública foi atualizando. Eu era de uma época tudo muito manual, então eu fazia tudo muito na escrita. Então, chamado na escrita, conteúdo na escrita, registro na escrita. E a minha rede pública começou a atualizar isso, com a gestão assim, muito competente. Há 4 anos atrás, eles nos forneceram um Chromebook, um computador mesmo, para cada professor, que digitalizou tudo isso pra gente. Então foi muito prático. Você vai lá, faz a chamada, tudo digitalizado, faz lá a chamada do aluno e lá na secretaria eles viram que você fez a chamada. Assim, é algo muito digitalizado, é algo que você não erra, que você não precisa passar corretivo. Tinha muita dificuldade com o manual, né, e que hoje em dia não tem. Por outro lado também, eles colocaram a lousa digital nas salas de aula. Então, todas as salas têm a lousa digital, que faz com que o professor possa colocar ali o vídeo da explicação no YouTube, que faz com que o aluno possa ir lá e ter esse acesso. Então, assim, não tem como a gente falar assim que hoje em dia o aluno não tem mais esse contato com a internet. Eu não tenho esse contato em casa, mas eu tenho na escola, porque a professora coloca lá no YouTube, ela coloca ferramentas, ela coloca digitalização, você consegue escrever. Então, assim, é muito difícil o aluno falar assim, eu não sei o que é digitar, porque ele tem ali, ele tem um acesso. Então, assim, está muito mais acessível. É algo que faz parte da nossa realidade. Ou a gente aprende, ou a gente fica para trás, não tem como. Né? Eu já tive muita resistência em me aderir ali, sabe? Em enfrentar essa questão da digitalização, da qualidade. Mas hoje em dia eu tive que me adequar, porque ou você se adequa ou você fica por fora de tudo. E hoje em dia, todos os professores atualmente precisam ser esse educomunicador. E precisa estar ali alinhado com o que acontece atualmente, com a internet, com acesso à internet, com tudo que está acontecendo ali, para poder passar as melhores informações possíveis, porém limitado, dependendo da sua faixa etária, para que não seja também algo que esteja atuando ali de uma maneira que possa atrapalhar ali a mentalidade do aluno em si. Então, dependendo da faixa etária com que o professor trabalha com esse aluno, ele tem que tomar muito cuidado também com o que ele leva para a sala de aula, para não acontecer ali coisas que podem atrapalhar o seu trabalho diário ali com os pais e com a comunidade em geral.
A partir do terceiro ano, nós trabalhamos com projetos textuais. Nós trabalhamos com poemas, poesias, fábulas, notícias, reportagens. Então, a partir do quarto, quinto ano, qual que é o que mais vincula ali com eles? Que são as tirinhas, são as reportagens e são as notícias. Então a gente sempre pede, traz uma notícia pra mim, né, professor de inglês, professor de história, e eles trazem as notícias que eles preferem, então como se fosse uma lição de casa. Agora, quando o aluno ele traz uma notícia que a gente não esperava, a gente trabalha assim. A gente trabalha com uma roda de conversa, a gente trabalha com uma roda de história, algo que possa agregar na vida deles. Então eu sempre procuro assim trabalhar com uma formação de valores, né? Então eles trazem às vezes, o autor que faleceu. Então sempre tem essas questões assim emocionais que a gente usa como valores mesmo, trabalhar em sala de aula. Não é algo que agrega uma aula inteira, mas é algo que a gente consegue trabalhar ali 20 minutos no começo da aula. E sempre trazem, né? Até mesmo entre eles. Eles conversam muito, né? Então eles falam, você viu quem morreu? Você viu o que aconteceu? Então ali a gente usa aquele momento ali deles para vincular numa outra questão de valores, de questões de moral, questões de amizade, de família. São questões que agregam sim ali na sala de aula, que é importante também na educação. Eu acredito muito no sistema educacional, e eu acredito muito na resistência também desses profissionais, de não querer trabalhar com esse sistema educacional que vem inserido e que não vai ter muito jeito da gente se livrar dele. Eu acredito muito que precisa muito dessa cobrança política e pedagógica também dos nossos governantes, enfim, de todos aqueles que estão implementados, que eu acho que precisa, porque tem muitas prefeituras que já estão aí implementadas nesse sistema educacional e tem muitos que ainda estão caminhando. Esse trabalho formal entre todos. Teve um ano, mais específico 2015, que eu trabalhei com alunos de quinto ano e que eles eram muito pré-adolescentes, nós fizemos um e-mail com eles, né? Um e-mail que era algo para eles trabalharem ali com essa questão do envio de mensagem, receber mensagens, era algo muito limitado. Por conta que a gente cobra isso da família, né? Para não deixar esse acesso, para eles não terem esse acesso, essa questão de Facebook, de Instagram. Esse acesso às redes sociais é muito pessoal do aluno e da família, por conta dessa questão da exposição do aluno com a internet. Então a gente não tem essa questão na sala de aula, não. Eu sou uma professora, eu peguei as duas etapas, né? Eu trabalhei muito tempo com livros pedagógicos e agora com a internet. Então eu associei os dois. Eu consigo trabalhar com o conteúdo do livro e consigo complementar com a lousa digital. Para mim foi o máximo, para mim foi muito bom a lousa digital. Eu consigo trabalhar ali o conteúdo, por exemplo, eu faço um conteúdo de fração. Vou lá e coloco ali o vídeo no YouTube para eles, complementa aquilo. Porém é aquilo, a gente toma muito cuidado. Muito cuidado com as falas com que falam, porque às vezes tem coisas que é muito subliminares, que às vezes atrapalha o aluno. Às vezes a gente acha que está ajudando, mas não, está só atrapalhando. Então tem que tomar muito cuidado com o que fala com ele. Nós vivenciamos aí 2 anos de pandemia, um desafio grande para os professores, para os pais, para os alunos. Foram 2 anos trabalhando de casa, foram 2 anos difíceis, foram 2 anos assim muito dificultosos. Porém, fico muito ansiosa com a nova era. Vamos os anos que vão acontecer, porque a gente está vivenciando um momento tão moderno, porém tão difícil na educação, que a gente, professor, que se formou lá em 2000, às vezes não consegue se aderir mesmo a essa tanta movimentação, porque tudo vai mudando muito rápido. E a gente precisa estar ali, a gente precisa estar se adequando. É algo muito difícil, que a gente se adequa. A gente, mesmo com as dificuldades, a gente consegue ali, né, se transformar. Não sei até onde vai essa modernidade. Acredito que possa, sim, virar a ser novamente um ensino remoto, da gente trabalhar de casa, ou talvez aquele professor, aquela professora com o jalé, aquele professor que vai ali todos os dias, possa ser que ele seja abolido da sala de aula. Como eu já ouvi falar que vai vir um professor robô, né? É muito triste também esse professor robô, porque é aquele professor que não socializa. Essa pessoa que está ali conversando, é aquele professor que está trazendo informação, que mostra informação, que recebe a informação também do aluno, que vivencia a emoção. Então é algo que a gente precisa viver, precisa esperar para ver e para vivenciar aquilo que ainda não aconteceu.